que acontece quando um homem constrói um império cintilante com a sua amante, acreditando ser o rei da sua própria criação? Ele coloca-a num trono ao seu lado, exibindo seu sucesso como um testemunho da sua paixão e brilhantismo. Sente-se intocável. Mas e se todo o reino, o castelo, a coroa, o próprio chão debaixo dos seus pés, pertencesse silenciosa, meticulosa e legalmente à esposa que ele traiu tão publicamente? Esta não é uma história sobre um simples caso. Esta é a história de Jacob Croft, um homem que pensava ser um titã feito por si mesmo, e da sua esposa, Sarafina Vanderbilt, a bilionária silenciosa que lhe lembrou que não se pode roubar uma casa onde apenas te foi permitido viver. Prepare-se para uma aula magistral de vingança. Servida não fria, mas a uma temperatura ambiente perfeita, e com um grau de humilhação pública. O ar na Penthouse do Upper East Side era diferente. Era mais fino, mais fresco, filtrado por um sistema VAC de última geração, e custando, Jacob Croft costumava brincar, mais por pé cúbico do que o champanhe vintage que serviam nas suas galas. Do seu ponto de vista no 80º andar, o Central Park era um retângulo de verde perfeitamente cuidado, um mundo distante das ruas cruas e ambiciosas onde Jacob começara. Estava diante das janelas do chão ao teto, um copo de Macallan 25 na mão, o líquido âmbar captando os últimos raios do sol poente. Parecia o homem que tinha tudo. O fato Tom Ford era impecavelmente ajustado, o PC Philippe no pulso, uma referência subtil ao seu sucesso. A sua esposa, Sarafina Vanderbilt, entrou na sala. Não fez um som. Movia-se com aquele tipo de graça herdada que não se ensina, uma quietude que muitas vezes deixava Jacob desconcertado. Era bela, não da forma chamativa e exigente das mulheres que ele via nas reuniões de diretoria, mas da forma como uma escultura clássica é bela, permanente, e um pouco fria ao toque. A sua família, os Vanderbilt, não só tinham vindo no Mayflower. Provavelmente financiaram a viagem e várias colônias subsequentes. A sua riqueza era antiga, entrelaçada no próprio tecido da cidade de Nova York, e Sarafina era sua herdeira silenciosa. O motorista está à espera, Jacob, disse ela, com a voz calma e uniforme. Ajustou uma das esculturas prateadas minimalistas na lareira. Uma peça de um artista japonês cujo nome ele nunca se lembrava. Não podemos chegar atrasados ao Guggenheim International Gala. Claro, querida, respondeu ele, virando-se com um sorriso que praticara até a perfeição. Era o seu sorriso de marido bem-sucedido e adorador. Não queremos deixar a Anna Wintour à espera, pois não? A vida deles era uma sucessão meticulosamente curada de tais eventos. Galas, leilões de caridade nos Hamptons, viagens de esqui a Aspen com outros titãs da indústria. Para o mundo exterior, eram um casal poderoso. Jacob Croft, o fundador e CEO dinâmico da Aura Wellness, a marca de cuidados de pele de luxo que mais rapidamente crescia no país, e a sua elegante e filantrópica esposa, Sarafina. Mas a Penthouse parecia menos uma casa e mais um museu. Ela começou a tomar decisões executivas sem consultar o resto da equipa, citando a sua nova autoridade como sócia. Teve até a audácia de comentar sobre a vida doméstica de Jacob. Aquela Penthouse é estéril, não é? Comentou uma noite enquanto estavam deitados na cama dela. É como viver numa galeria de arte. Todo aquele mármore frio e cinzento. Nós somos vibrantes. Devíamos viver em algum lugar com paixão, com cor, um loft em Sorro. Talvez algo com caráter. Algo que seja nosso. Jacob, apanhado na fantasia, concordou. Tens razão. É o gosto da Sarafina, não o meu. A linha entre Jacob o CEO e Jacob o amante tinha se dissolvido completamente. O seu discernimento, antes afiado e focado nos negócios, estava agora turvado pelo ego na sua paixão. Via a Aura Wellness não como uma empresa, mas como a manifestação física da sua relação com Amber. Entretanto, na tranquila Penthouse, Sarafina continuava sua rotina. Participava nas reuniões das direções das suas instituições de caridade, supervisionava os subsídios da Fundação Vanderbilt e reunia-se semanalmente com um homem a quem Jacob nunca tinha prestado muita atenção, Marcus Thorne. Thorne era o advogado da família dela, um homem cujo escritório, Thorne & Sterling, geria o patrimônio Vanderbilt há 3 gerações. Era perspicaz, impecavelmente vestido e ferozmente leal. Não era apenas um advogado, era um guardião do legado da família.
Quando Jacob anunciou orgulhosamente que ia tornar Amber sócia, Marcus Thorne foi convocado para Penthouse. Sarafina apresentou-lhe a situação, com o rosto tão calmo como sempre. A papelada que os advogados de Jacob tinham redigido era, como esperado, da Aura Wellness, em que Marcus analisou-a, com uma leve expressão de desagrado. Ele está a dar-lhe 5% da subsidiária. Sarafina olhou pela janela para a cidade que a sua família ajudou a construir. Sim, ele acredita que está a ceder uma parte do seu reino. Marcus permitiu-se um raro e leve sorriso. Ele não parece perceber a estrutura corporativa que implementamos. Ele nunca perguntou, disse Sarafina, simplesmente. A estrutura era uma fortaleza elegante, quase invisível, de entidades legais, desenhada por Marcus e pelo pai de Sarafina anos antes para proteger os bens da família. O capital inicial para a Aura Wellness não viera de uma simples transferência do fundo fiduciário de Sarafina. Tinha sido canalizado através da Vanderbilt Capital Holdings, que era a única proprietária de uma empresa-mãe chamada SV Enterprises. SV Enterprises, de Sarafina Vanderbilt, era a entidade que detinha, total e completamente, 100% da Aura Wellness Inc. Jacob não era o dono da Aura Wellness. Era o seu presidente e CEO. Tinha-lhe sido concedida grande liberdade operacional, um salário generoso e bônus por desempenho que o tornaram um multimilionário por mérito próprio. Tinham-lhe dado um magnífico parque de diversões para brincar, completo com os melhores brinquedos. Mas Sarafina, através da SV Enterprises, era dona do parque, do terreno onde estava, e do título de propriedade de todo o recreio. A participação de 5% que Jacob estava a dar a Amber não era 5% de todo o empreendimento. Era 5% do seu parque designado, uma entidade cuja existência dependia inteiramente da única acionista, SV Enterprises. Então quer que eu aprove isto? Perguntou Marcus, gesticulando para o acordo de parceria. Sim, disse Sarafina, virando-se da janela. Os seus olhos eram como lascas de gelo. Deixa-o construí-lo com ela. Deixa-o despejar a sua energia, a sua paixão, a sua traição nisso. Deixa-o acreditar que o trono que está a construir para a amante é real. Marcus acenou, compreendendo perfeitamente. Quanto mais alto construir, mais dura será a queda quando descobrir que tudo foi construído em terra que nunca lhe pertenceu. Exatamente, disse Sarafina. Deixa-o dar o título e os papéis à sua sócia. Que celebrem. Cada garrafa de champanhe que abrirem será um brinde à sua própria ilusão. Pegou no documento, aquele que faria de Amber Novak uma sócia aos olhos do marido, e assinou com mão firme. A sua assinatura era uma caligrafia limpa e elegante. Não era um ato de rendição. Era a preparação de uma armadilha. Durante um ano, o reino de Jacob e Amber prosperou. A Aura Wellness viu as suas receitas duplicarem. Abriram lojas emblemáticas em Londres e no Dubai. A sua parceria foi saudada pelas revistas de negócios como uma fusão dinâmica de visão e inovação. Jacob sentia-se invencível. Tinha a empresa em expansão, a parceira apaixonada e a esposa silenciosa e conivente que financiava o seu estilo de vida sem fazer perguntas. Tinha tudo. Mas o sucesso construído sobre uma mentira é uma coisa frágil. As primeiras fissuras começaram a surgir, não de fora, mas de dentro. Amber, agora encorajada pelo seu título e pelo poder que julgava ter, começou a desafiar Jacob. Já não era subordinada adoradora. Era uma sócia e queria que a sua voz tivesse o mesmo peso. A discussão começou na sala de reuniões. Discordava abertamente das suas estratégias de marketing, defendendo campanhas mais arrojadas que ele considerava fora da identidade da marca. Precisamos de ser disruptivos, Jacob, argumentava ela diante da equipe executiva. O luxo minimalista e silencioso é o estilo da Sarafina. Não é o nosso. Somos ousados. A tensão passou para a vida pessoal. O loft em Sorro com que tinham sonhado permaneceu fantasia, pois Jacob não conseguia deixar a Penthouse dos Vanderbilt e a imensa segurança financeira que ela representava. Faremos isso quando for a altura certa, dizia ele, uma frase que começou a soar vazia até para si próprio. Amber tornou-se ressentida. Tinha o título de sócia, mas continuava a sentir-se como a outra mulher, escondida nas sombras do imenso poder silencioso da sua esposa. Queria o reconhecimento público.
Queria ser a mulher ao seu lado no Met Gala, e não apenas numa feira comercial em Las Vegas. A verdadeira crise, no entanto, veio de um lado inesperado. O nome dela era Diana Finn, uma jornalista investigativa tenaz de uma plataforma digital em ascensão conhecida por derrubar gigantes corporativos. Finn ganhou notoriedade com uma série de reportagens sobre greenwashing na indústria da moda, e agora voltava sua atenção para o setor de bem-estar. A Aura Wellness, com seus patrocínios de celebridades e preços premium, era um alvo perfeito. A investigação de Finn começou silenciosamente. Começou a investigar o ingrediente principal da marca, o complexo de algas árticas patenteado. Jacob tinha construído um mito à sua volta, um organismo raro, colhido à mão, com propriedades regenerativas milagrosas. O material de marketing estava cheio de imagens de glaciares imaculados e águas cristalinas do Ártico. A verdade era mais prosaica. As algas eram reais, mas eram cultivadas num laboratório de alta tecnologia na Bélgica. Embora eficazes, não eram milagrosas, e certamente não eram colhidas por exploradores intrépidos no Círculo Polar Ártico. A história era uma peça brilhante de ficção publicitária. Finn recebeu uma dica de um ex-técnico de laboratório descontente, despedido por Amber num ataque de fúria. A fonte deu-lhe dados, e-mails internos e manifestos de envio. Ela começou a montar uma história de representação enganosa em grande escala. O primeiro sinal de problemas foi uma chamada do chefe de RP. Jacob, a Diana Finn está a pedir um comentário para uma matéria que vai publicar sobre a nossa cadeia de fornecimento. Está a fazer afirmações muito específicas sobre a origem das algas. O sangue de Jacob gelou. Tentou bloquear e gerir a situação. Sem comentários. Diz-lhe que as nossas fórmulas são proprietárias. Mas Finn foi implacável. Publicou seu primeiro artigo intitulado Aura Wellness, a marca de 1.000 milhões construída sobre um conto de fadas. Foi uma bomba. Detalhava meticulosamente a discrepância entre o marketing da Aura e a realidade do seu ingrediente principal cultivado em laboratório. Não os acusava de fraude. O produto era seguro e de alta qualidade, mas acusava-os de profunda enganação. Para uma marca construída sobre autenticidade e pureza, foi um golpe devastador. As consequências foram imediatas. As ações da empresa-mãe, aquela com a qual se comparavam no mercado, caíram. As redes sociais explodiram. Influencers pagos generosamente para promover a Aura ficaram em silêncio. O Saturday Night Live fez um esquete sobre um guru de bem-estar a colher couve mágica de uma poça na sua garagem. A marca tornou-se uma piada. Jacob e Amber entraram em modo de crise. Fecharam-se na sala de reuniões, os flutes de champanhe comemorativos do ano anterior, agora apenas uma lembrança distante. O ambiente estava carregado de pânico e acusações. Como é que ela descobriu? Gritou Jacob, atirando uma pilha de recortes de imprensa negativa sobre a mesa. Alguém deve ter feito a denúncia. Não fui eu, respondeu Amber de imediato, o rosto pálido de estresse. Talvez se o teu marketing não fosse tão exagerado, tão ridiculamente mítico, não fosse assim tão mal. O meu marketing. Esse marketing é o que nos tornou uma marca de 1.000 milhões. O teu trabalho era assegurar a cadeia de fornecimento e gerir as relações com o laboratório. Foste tu quem despediu aquele técnico na Bélgica. Foste tu quem criou uma ponta solta. A parceria deles, forjada na ambição e no caso amoroso, não resistiu à pressão de uma crise real. A confiança entre eles evaporou-se, substituída por suspeita e culpas. Tentaram reagir. Emitiram um comunicado de imprensa chamando o artigo de enganador e uma grosseira deturpação. Contrataram uma empresa de gestão de crises, mas estavam fora da sua profundidade. Diana Finn não era apenas uma jornalista. Era um bulldog com gosto por sangue. Publicou uma segunda peça, desta vez com e-mails internos vazados entre Jacob e a equipa de marketing, onde ele discutia explicitamente a criação da narrativa do Ártico. As suas próprias palavras estavam a ser usadas como arma contra si. Desesperado, Jacob tentou recorrer às suas conexões, aquelas que achava ter construído. Ligou para um contato no Wall Street Journal, um homem com quem jogava golfe nos Hamptons. O homem foi educado mas distante. Desculpa, Jacob. Esta história tem tração a mais. As minhas mãos estão atadas.
Ele e Amber estavam isolados. Tentavam apagar um incêndio furioso com pistolas de água. A empresa de crise que contrataram custava uma fortuna, consumindo os lucros. As lojas emblemáticas viram o tráfego de clientes cair a pique. Parceiros de retalho começaram a fazer perguntas sobre cancelamento de encomendas. O reino estava a desmoronar-se. Durante toda a provação, Sarafina manteve-se uma observadora silenciosa. Jacob esperava uma chamada, um desesperado "o que se passa?" ou um furioso "como pudeste deixar isto acontecer?" Não recebeu nada. O seu silêncio era mais inquietante do que qualquer reprimenda. Via-a de manhã, antes de sair para o escritório. Ela lia o jornal, a seção de negócios aberta com as últimas más notícias sobre a Aura Vista, e limitava-se a olhar para ele e dizer: "Bom dia, Jacob." A sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele não compreendia. Era o dinheiro dela em jogo, o seu investimento inicial a arder. Por que não estava aterrorizada? Por que não exigia ação? A sua calma parecia antinatural, quase sinistra. Estava tão consumido pelo próprio pânico que não a viu pelo que era. A calma profunda de alguém que nunca esteve em perigo. A calma de uma mestre de xadrez a ver o adversário caminhar diretamente para um checkmate que ela tinha preparado há 10 jogadas atrás. O golpe final não veio de fim, mas de uma entidade completamente diferente. A Comissão Federal de Comércio, FTC. Alertada pelo escândalo público, a FTC lançou um inquérito formal às práticas publicitárias da Aura Wellness por possíveis práticas enganosas. Uma carta oficial chegou por estafeta, exigindo anos de documentação, comunicações internas e registros financeiros. Já não era apenas uma crise de relações públicas. Era uma ameaça legal que podia resultar em milhões em multas, rebranding forçado, e potencialmente o fim da empresa como a conheciam. Jacob estava sentado no seu escritório, a carta a tremer-lhe nas mãos. Amber estava do outro lado da mesa, a sua bravura completamente dissipada, substituída por medo puro. "O que fazemos?" sussurrou. "Jacob, o que fazemos?" Ele não tinha resposta. Tinha ficado sem jogadas. O rei estava encurralado, o seu trono de papel a virar cinzas. Foi então que a assistente o chamou. "Senhor, Marcus Thorne está na linha. Diz que é urgente." Marcus Thorne, o advogado de Sarafina. O coração de Jacob afundou-se. O silêncio tinha terminado. A verdadeira dona do tabuleiro estava prestes a fazer a sua jogada. A convocatória não chegou como um pedido educado. Foi um comando digital. Um e-mail do escritório de Marcus Thorne com um assunto que soava a sentença de morte. Reunião urgente e obrigatória do Conselho da Aura Wellness Incorporated. O corpo da mensagem era conciso, sem cortesia, especificando hora e local inegociáveis. 10 horas da manhã no dia seguinte, na sede da Thorne & Sterling. As mãos de Jacob tremiam ao ler. Reencaminhou de imediato para Amber, com uma única palavra frenética: "Liga-me." Quando ela o fez, a voz dela estava apertada de pânico. "O que é isto? Por que está ele a convocar uma reunião? Tu és o CEO, Jacob." "Não sei", mentiu ele, com um frio na barriga. Sabia exatamente o que era. Era a convocatória do verdadeiro poder, aquele que ele tão deliberadamente ignorou. "Temos de apresentar uma frente unida", instruiu, a sua voz uma pálida imitação do tom confiante habitual. "Entramos lá, mostramos o nosso plano de recuperação. Provamos que temos tudo sob controlo. Somos os líderes desta empresa. Eles não podem fazer nada sem nós." Passaram a noite no apartamento de Amber, papéis espalhados sobre a mesa de centro, tentando improvisar uma estratégia. Mas a energia frenética era sustentada por um terror partilhado. O entusiasmo e a paixão que alimentaram a ascensão deles tinham desaparecido, substituídos pela dura realidade de 2 cúmplices prestes a enfrentar um juiz que não podiam subornar nem seduzir. Na manhã seguinte, a viagem de táxi para Midtown foi silenciosa e pesada. A estética vibrante e moderna do seu próprio escritório, com mármore branco iluminado pelo sol e vegetação otimista, era um mundo à parte do destino. A Thorne & Sterling ocupava 4 andares de um arranha-céus de fachada em granito que parecia absorver a luz da cidade em vez de a refletir. O átrio era uma caverna de reverência silenciosa,
onde os únicos sons eram os sussurros suaves de sapatos caros sobre pedra polida e o tic-tac distante de um enorme relógio de pé. Após se anunciarem a uma recepcionista que os olhou com indiferença glacial, foram conduzidos por um longo corredor com carpete espessa. As paredes estavam forradas com retratos a óleo de homens de rosto severo, os fundadores e antigos sócios sênior da firma, gerações de guardiões dos Vanderbilt. Não era um escritório de advogados. Era um mausoléu de poder, e Jacob sentia-se como um intruso no seu próprio funeral. A sala de reuniões era ainda mais intimidante. Uma colossal mesa de mogno, polida até refletir como um espelho, dominava o espaço. O ar cheirava a couro antigo, cera de madeira e dinheiro tão velho que já se esquecera como se grita. Marcus Thorne já estava sentado à cabeceira da mesa, parecendo uma peça permanente talhada do mesmo material inflexível da mobília. Os dois outros membros não executivos do conselho, homens escolhidos por Jacob pela sua passividade, já lá estavam, pálidos e desconfortáveis, mexendo nos copos de água. Jacob e Amber sentaram-se, as cadeiras de couro suspirando sob o peso deles. Jacob organizou os seus dossiês à sua frente, numa tentativa patética de projetar controlo. Thorne esperou que a porta se fechasse antes de falar, a sua voz tão plana e fria como uma laje de mármore. Obrigado por virem. Como sabem, a empresa enfrenta uma crise sem precedentes. O inquérito da FTC, aliado aos danos reputacionais catastróficos resultantes dos recentes relatórios mediáticos, colocou todo o empreendimento em risco. Jacob limpou a garganta e começou a sua defesa ensaiada. Marcus, compreendo a preocupação, mas temos um plano robusto. A nossa equipa de crise está a preparar uma resposta completa para a FTC. Estamos nas fases finais de assegurar uma nova embaixadora de celebridades. Pensem em alguém ao nível da Jennifer Lawrence, para liderar uma campanha focada na reconquista da confiança do consumidor. É uma tempestade significativa, reconheço, mas é uma que estamos totalmente equipados para enfrentar. Só precisamos manter a calma. Olhou em volta da mesa em busca de apoio, mas os outros membros desviaram o olhar. Thorne ouviu sem interrupções, os dedos entrelaçados ocultando qualquer expressão. Quando Jacob terminou, o silêncio prolongou-se agonizantemente. Então Thorne baixou as mãos. O vosso plano, começou, as palavras carregadas de desprezo, é insuficiente. A vossa liderança tem sido imprudente, e a vossa gestão está comprometida. A única acionista desta empresa perdeu toda a confiança na vossa capacidade de conduzir o navio. Na verdade, foi determinado que você é a tempestade. Amber, incapaz de ficar calada, reagiu. A única acionista. A Sarafina não disse uma palavra, e eu sou sócia de 5% nesta empresa. Tem direito a manter-se em silêncio e ouvir, Sra. Novak, cortou Thorne, a voz como gelo a estalar. Acenou a um dos seus associados júnior. As luzes, por favor. A sala escureceu e um projetor ganhou vida, lançando um retângulo brilhante sobre um ecrã escondido que desceu do teto. Apareceu um organograma empresarial. Era elegantemente simples, e devastador. Permitam-me dar-vos uma lição sobre estrutura corporativa, pois parecem estar profundamente enganados quanto às vossas posições. Thorne narrou, usando um ponteiro laser para traçar as linhas de poder. Na base, uma caixa familiar, Aura Wellness, Inc. No interior, em letra menor, J. Croft, CEO. A Novak, Partner 5%. Esta é a entidade que acreditam controlar, disse Thorne, o ponto vermelho subindo até a caixa acima. Contudo, a Aura Wellness Inc. é integralmente detida, 100% das ações, por uma empresa-mãe. Essa empresa é a SV Enterprises. Geriste-a. Jacob. Foi-te dado um orçamento magnífico e uma grande margem de manobra. Podias ter construído um legado duradouro. Em vez disso, construíste um monumento ao teu próprio ego e expuseste esta empresa, a minha empresa, ao ridículo público e a uma investigação federal. O teu contrato de trabalho define claramente a rescisão com justa causa no caso de negligência grave ou atos que comprometam a reputação da empresa. Creio que esta situação mais do que se qualifica. Depois virou o olhar para Amber, que estremeceu como se tivesse sido atingida. Sra. Novak, o seu acordo de parceria, que parece valorizar tanto,
está agora nulo e sem efeito, conforme a cláusula 7b, que cobre má conduta e ações prejudiciais ao valor da empresa. Os seus 5% de uma subsidiária cujo valor ajudou a destruir são agora zero. Além disso, a cláusula de não concorrência extensa que assinou está plenamente ativa e será agressivamente aplicada por Thorne & Sterling. Foi-lhe confiado conhecimento proprietário. Não o levará consigo para mais lado nenhum. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar como um manto. Um novo CEO, altamente respeitado, começará na segunda-feira. Está previsto um comunicado de imprensa para o meio-dia de hoje a anunciar a mudança de liderança e o meu novo papel. Assumirei o cargo de presidente do conselho para supervisionar pessoalmente a restauração da marca. Foi uma eliminação completa e total. Jacob, despojado de tudo, ficou com apenas uma última, desesperada, patética carta a jogar. Olhou para a mulher que ainda era, por mais algumas horas, sua esposa. Sarafina, por favor, sussurrou, o som patético na vasta sala silenciosa. A expressão dela não suavizou. Por favor o quê, Jacob? Perguntou ela, a voz perigosamente calma. Por favor para continuares esta farsa. O tempo do por favor foi antes de escolheres a infidelidade em vez da lealdade e a mentira em vez da verdade. Fizeste uma série de escolhas. Esta é a consequência. Levantou-se, o seu movimento a sinalizar que a reunião, e a vida dele como a conhecia, tinham terminado. Quanto aos nossos assuntos pessoais, acrescentou, desferindo os últimos golpes clínicos, estão concluídos. As fechaduras da Penthouse já foram trocadas. O seu acesso foi revogado. Uma equipa de segurança está no apartamento para supervisionar a embalagem dos seus pertences. Pode enviá-los para uma morada à sua escolha. O meu advogado pessoal dará entrada com pedido de divórcio esta tarde. Creio que achará o nosso acordo pré-nupcial tão blindado quanto seu contrato de trabalho. Virou-se para o seu advogado. Marcos, trata dos restantes detalhes. Sem olhar para trás, saiu da sala, deixando para trás os destroços fumegantes de 2 carreiras e um casamento. O som da porta pesada fechar-se ecoou como um julgamento final e absoluto. As consequências não foram uma decadência lenta. Foram uma detonação. O comunicado de imprensa, elaborado pela equipa de Sarafina e liderado pelo formidável Marcus Thorne, foi uma obra-prima de assassinato corporativo. Chegou às caixas de entrada de todos os principais meios de comunicação, analistas financeiros e bloggers da indústria simultaneamente. Não anunciava apenas uma mudança de liderança. Reescrevia a história em tempo real. A narrativa era poderosa e irresistível. Sarafina Vanderbilt, a fundadora visionária e discreta, tinha sido forçada a sair das sombras para salvar a sua criação da gestão imprudente e liderança eticamente comprometida do seu CEO. O nome de Jacob Croft foi mencionado apenas no contexto da sua rescisão. A frase estratégias de marketing mal orientadas era um eufemismo cirúrgico para as mentiras que ele contou. O seu caso com Amber não foi nomeado, mas a referência no comunicado a uma violação de conduta profissional e conflito de interesses que expôs a empresa a riscos reputacionais e legais graves, não deixava nada à imaginação. O público, que adora uma história de orgulho e queda tanto quanto uma de redenção, devorou a Jacob. Sentado no apartamento de Amber quando a notícia estalou, viu a sua vida desintegrar-se no ecrã do telemóvel. Os seus alertas do Google, outrora um fluxo de elogios, tornaram-se uma torrente de escárnio digital. Aura Fallout estava a ser tendência no Twitter. Tentou ligar para o seu contato mais confiável no Wall Street Journal, um homem com quem partilhava charutos e promessas de conquistas futuras. Não passou da assistente. O Sr. Davenport está em reunião, disse ela, a voz carregada de desinteresse treinado. Tentou o amigo de uma firma de capital de risco. A chamada foi diretamente para o voicemail. As paredes invisíveis da elite da cidade tinham se erguido, e ele estava definitivamente do lado de fora. Despidos dos seus títulos, estatuto e propósito partilhado, Jacob e Amber voltaram-se um contra o outro com a ferocidade de animais encurralados. O apartamento moderno e elegante que fora o seu santuário secreto tornou-se uma panela de pressão de acusações. Isto é culpa tua, rosnou Jacob uma noite, gesticulando furiosamente para a televisão onde um âncora de notícias financeiras dissecava sua queda. A tua negligência.
Tinhas mesmo de despedir aquele técnico na Bélgica, não tinhas? Não conseguiste lidar com um funcionário descontente. E agora olha para nós. Amber, com o rosto pálido e tenso, riu-se com amargura, uma gargalhada partida e desesperada. A minha culpa. Eu estava a gerir um laboratório enquanto tu brincavas a Deus. Foste tu quem construiu esta marca inteira sobre uma mentira. Começaste a acreditar nela. E mentiste-me. Jacob. Olhaste-me nos olhos e vendeste-me uma fantasia de que éramos sócios, que estávamos a construir o nosso império. Foste demasiado arrogante para sequer ler o teu próprio contrato de trabalho. Não eras um rei. Eras o bobo da corte, e estavas demasiado cego para ver os fios nas tuas costas. Todos levavam até ela. A acusação atingiu em cheio, porque era verdade. Ele tinha sido um tolo, embriagado pelo reflexo que Sarafina lhe permitiu ver no espelho dela. A discussão intensificou-se, as palavras cada vez mais venenosas, cada um tentando ferir o outro para se distrair do fracasso profundo que partilhavam. A paixão nascida do calor da ambição morreu na fria realidade da ruína conjunta. A acusação atingiu em cheio, porque era verdade. Ele tinha sido um tolo, embriagado pelo reflexo que Sarafina lhe permitiu ver no espelho dela. A discussão intensificou-se, as palavras cada vez mais venenosas, cada um tentando ferir o outro para se distrair do fracasso profundo que partilhavam. A paixão nascida do calor da ambição morreu na fria realidade da ruína conjunta. Algumas semanas depois, após uma última discussão aos gritos sobre quem ia pagar a renda, Jacob fez a mala. Uma única mala cara, relíquia da sua antiga vida, e foi-se embora. A sua queda não teve graça. Vendeu o seu relógio Patek Philippe por uma fração do valor, só para conseguir pagar contas. Tentou usar a sua experiência, mas o nome dele era veneno. A cláusula de não concorrência nos seus papéis de rescisão, imposta por Thorne and Sterling, era uma gaiola de ferro, impedindo-o de trabalhar para qualquer concorrente de relevância. Foi forçado a engolir o orgulho e aceitar um cargo de consultoria de baixo nível numa pequena e esforçada empresa de cosméticos em Ohio. O seu novo escritório não era uma penthouse elegante com vista para a cidade. Era um cubículo monótono num parque empresarial junto à autoestrada. Jacob Croft, o antigo rei do bem-estar, passava agora os seus dias a tentar ajudar uma marca regional a entrar no Walmart. A sua antiga glória, um fantasma privado e humilhante. O destino de Amber era um espelho do dele. Mas talvez mais trágico. Tinha apostado toda a sua identidade no sonho de ser sócia, uma jogadora de poder. Contratou um advogado para lutar contra a cláusula de não concorrência. Mas o homem limitou-se a abanar a cabeça após rever o documento assinado por Thorne. Senhora Novak, disse ele gentilmente, precisaria de um exército e de uma fortuna para lutar contra isto. Foi ultrapassada no momento em que assinou. Derrotada, foi forçada a abandonar a sua paixão e experiência. A brilhante química de formulações, que outrora comandava um orçamento de I&D de vários milhões, acabou por aceitar um cargo de gestão intermédia de logística numa empresa de transportes. Um mundo de folhas de cálculo e horários de entrega, um universo distante do glamour que ela tocará tão brevemente. Enquanto eles desvaneciam na obscuridade, Sarafina Vanderbilt erguia-se como uma fênix. Ela não apenas rebatizou a Aura Wellness, ela ressuscitou-a com um novo nome, Svilux. Toda a filosofia da empresa foi transformada. O velho mito das algas do Ártico foi substituído por uma história de integridade científica e herança. O novo slogan, luxo verificável, sabedoria herdada, foi um golpe de mestre silencioso. A própria Sarafina tornou-se a marca. Concedeu uma única e extensa entrevista ao Wall Street Journal. Fotografada no laboratório belga, com um ar sereno e autoritário, vestida com uma bata branca imaculada sobre um vestido sob medida. Era a personificação da nova marca. Quando questionada sobre o ex-marido, a sua expressão não vacilou. A minha família sempre acreditou em construir coisas que duram, declarou, com voz calma e medida. O meu foco é, e sempre foi, a integridade do produto e a confiança dos nossos clientes. Quando vi que ambas estavam a ser comprometidas, tomei as medidas necessárias para proteger o meu investimento e reafirmar os nossos valores fundamentais. A nova campanha de marketing foi uma revelação. Apresentava close UPS do processo científico, entrevistas com os químicos doutorados da sua equipa,
e uma lista de ingredientes rastreável para cada produto. Era transparência radical como a forma suprema de luxo. O mercado não apenas aprovou, apaixonou-se. Consumidores abastados, fartos de promessas vazias, acorreram à marca. Em almoços no beastro do Upper East Side, a história era sussurrada com admiração. Ouviste? Ela sempre foi a dona. Ele só a geria para ela. Eu vou deixar a lamer. Quero apoiá-la. O inquérito da FTC concluiu-se com uma multa administrável, que a nova empresa de Sarafina pagou sem comentários. A sua cooperação e nova direção foram elogiadas pela comissão. Os lucros da SV Lux no seu primeiro ano ultrapassaram o melhor ano da Aura Wellness em 30%. Sarafina, outrora uma figura silenciosa nas páginas da sociedade, era agora celebrada nas capas da Forbes e da Fortune. Um novo ícone de liderança feminina e força silenciosa. Numa fresca noite de outono, um ano após o acerto de contas, Sarafina encontrava-se diante da janela do chão ao teto da sua penthouse. A cidade brilhava abaixo, já não como pano de fundo para a ambição do marido, mas como um reino que ela comandava. O divórcio estava finalizado. O apartamento, outrora um museu silencioso do seu gosto, agora sentia-se como um verdadeiro lar. O seu lar. Provara ser não apenas uma zeladora digna do legado Vanderbilt, mas uma arquiteta brilhante por mérito próprio. Honrando a astúcia do pai, não apenas preservando riqueza, mas defendendo-a e fazendo-a crescer. Segurava uma chávena de chá de jasmim, o calor infiltrando-se nas suas mãos. Não havia amargura no seu coração, nem uma euforia de vitória. Havia apenas a calma profunda e satisfatória de um plano complexo executado na perfeição. Ela não apenas despediu o marido e a amante. Ela desmontou a própria realidade que eles pensavam ter criado, revelando-a como nada mais do que um palco que ela tinha construído, e que podia desmontar à vontade. Recuperou a sua empresa, o seu dinheiro e, mais importante ainda, o seu nome. Já não era Sarafina Vanderbilt Croft, a esposa elegante. Era Sarafina Vanderbilt, a mulher que construiu um império, deixou um tolo brincar de rei por um dia. E então, no momento certo, recuperou calmamente, silenciosamente e completamente o seu trono. Isso sim é uma aula magistral em jogo longo. É uma história que prova que o verdadeiro poder não está em ser a pessoa mais barulhenta da sala. Está em possuir a sala inteira. Sarafina Vanderbilt não venceu apenas uma batalha por causa de um caso. Venceu uma guerra pela sua própria identidade, usando as ferramentas da sua gaiola dourada. A sua riqueza, as suas conexões, e a sua formidável inteligência, para desmontar o mundo de fantasia que o marido e a amante construíram. Ela lembrou a todos que um trono dado pode sempre ser tirado, especialmente quando foste tu quem financiou a construção dele desde o início. Se esta história de vingança calculada e justiça absoluta te cativou, e se acreditas no poder de uma rainha a dar checkmate a um rei com perícia, não te esqueças de clicar em gosto. Partilha este vídeo com alguém que adore uma história de vingança kármica épica. E o mais importante, subscreve o canal para mais mergulhos profundos em dramas da vida real, onde os riscos são altos e a verdade é sempre a reviravolta final.